Nesta aula começaremos a falar sobre o sistema solar. Mas antes disso, vamos retomar a questão colocada na aula passada: como testar a teoria de fusão nuclear para a geração de energia nas estrelas. Existem diferentes observações que podem ser utilizadas para este propósito. A primeira é que, apesar de não conseguirmos acompanhar a evolução de uma estrela individualmente, desde o seu nascimento até a sua morte, é possível observar diferentes estrelas em diferentes estágios evolutivos, e isso reforça então que a modelagem da evolução estelar está condizente com estas observações de diferentes estrelas. O segundo ponto é o aumento na abundância dos produtos, tanto do ciclo PP e CNO, quanto a existência de elementos pesados. O que se faz é comparar a composição de estrelas muito jovens com estrelas muito antigas, e com isso é possível verificar, com as análises espectrais, que as estrelas mais jovens tendem a ter uma contribuição maior de metais do que as estrelas muito antigas. A síntese desses elementos no interior das estrelas, tanto por fusão quanto pela produção de elementos pesados, tanto na fase posterior à saída da sequência principal, quanto em nucleossíntese explosiva, está de acordo com aquilo que é observado. E um outro ponto bastante importante, e aqui o papel fundamental da estrela mais próxima a nós, o Sol, é a observação dos neutrinos solares. Não é possível extrair que a fusão acontece no interior do Sol pelos fótons emitidos, porque eles têm um caminho óptico muito curto no interior do Sol, ou seja, eles interagem muito com a matéria no interior do Sol, eles são absorvidos, reemitidos, eles são espalhados e eles perdem a característica de emissão no momento pós-fusão, desde a sua geração no interior até de fato conseguirem sair do interior solar. Por outro lado, os neutrinos que são produzidos, eles são partículas pouco interagentes nas condições do interior do Sol e, portanto, eles são uma fonte importante de informação do seu interior. Aqui nós vemos qual é o fluxo previsto de neutrinos na Terra vindos do Sol a partir de diferentes reações dentro da cadeia PP. E também os experimentos que são capazes de detectar estes neutrinos. Hoje, a observação desses neutrinos é totalmente condizente com o predito para as condições do interior solar. Mas não foi sempre assim. Então, na década de 70, o primeiro detector de neutrinos que buscava detectar os neutrinos solares e colocar à prova a teoria de fusão nuclear como processo que gera a energia no interior das estrelas, e a proposta era que os neutrinos iriam interagir com o núcleo de cloro, gerando argônio e elétron. Depois de um tempo, era analisada a composição no interior desse detector de neutrinos para a contagem do argônio. E o que se observou foi uma subprodução de argônio. E na época foram colocadas algumas possibilidades. Uma era de que o nosso entendimento do que ocorria no interior do Sol não estava adequado, e o outro era que algum processo no meio do caminho entre a produção e a detecção estava retirando neutrinos do fluxo gerado. Como todos os neutrinos gerados no interior do Sol são neutrinos do tipo eletrônico, a resposta veio justamente em considerar um efeito que é o de oscilação de neutrinos, ou seja, os neutrinos que são produzidos como neutrinos eletrônicos no interior do Sol, quando chegam à Terra, podem não mais ser neutrinos eletrônicos, podem ter oscilado para outros tipos de neutrinos. Então, existem 3 tipos de neutrinos eletrônicos, o do Tau e o do Muon. E os neutrinos que são produzidos na cadeia PP, todos os neutrinos eletrônicos, acabam oscilando, ou seja, mudam de sabor durante a sua passagem pelo Sol. Essa proposta de oscilação de neutrinos foi confirmada por análise de raios cósmicos na atmosfera terrestre também, ou seja, os raios cósmicos interagindo na atmosfera dão origem a neutrinos e também é possível verificar esse efeito de oscilação nos neutrinos atmosféricos.
Mas voltando aqui para o sistema solar, existem duas classificações para os planetas do sistema solar, os rochosos e os gigantes. E no Moodle vocês encontram uma lição para cada grupo de planetas, nas quais as características tanto dos planetas individualmente quanto como um todo são discutidas. O estudo dos planetas no sistema solar começou, obviamente, a olho nu, no qual não é possível observar todos os planetas, mas posteriormente, com o uso de telescópios, isso foi sendo ampliado e descobriu-se os planetas mais distantes, Urano e Netuno, e todos os planetas já receberam sondas espaciais, ampliando em grande quantidade a informação que nós temos sobre estes planetas. As características que vão diferenciar um grupo de planetas do outro são basicamente a sua proximidade ao Sol, então os planetas terrestres são os planetas mais internos, as temperaturas superficiais, com os planetas terrestres mais quentes do que os gigantes, a massa dos planetas terrestres também é muito menor do que os planetas gigantes, mas eles são muito mais densos. Além disso, os planetas gigantes apresentam uma quantidade grande de luas e sistemas de anéis, além de rotacionarem bem mais rapidamente do que os planetas terrestres. Aqui, de forma pictórica, um resumo das características dos 4 planetas rochosos e dos 4 planetas gasosos, na qual é possível então observar principalmente a diferenciação de tamanho e densidade. E claramente esse sistema planetário foi formado junto com a protoestrela Sol. Então, como podemos explicar a formação do sistema solar com essas características a partir de um modelo único? Bom, como todas as estrelas, o Sol se forma com o colapso da nebulosa solar. Conforme a nebulosa colapsa, a rotação aumenta, o que vai formar um disco de material, como já vimos nas aulas de formação estelar. Neste disco, claramente a temperatura deve variar com a distância. Quanto mais próximo ao protossol, mais quente deve ser a região desse disco. Portanto, nas regiões mais internas, só foi possível agregar rochas. A agregação de gelo à formação desses planetas só foi possível a partir de uma determinada distância, localizada no que hoje a gente conhece como cinturão de asteroides. Nesse disco protoplanetário surgirão então uma quantidade grande do que nós chamamos de planetesimais, que são uma certa quantidade de massa agrupada de mais ou menos 1 quilômetro de diâmetro que vai circundar a protoestrela. Estes planetesimais eles vão colidir uns com os outros, agregando massa cada vez maior aos planetesimais. Além da agregação dessa parte sólida, os planetas que estão mais distantes do protossol vão conseguir agregar também uma quantidade de gás bastante elevada pela atração gravitacional. Resumindo, na parte interna do disco a temperatura é alta e as massas são pequenas, portanto a retenção de elementos muito leves vai ser inibida. Já em regiões mais externas, onde o disco é mais frio, os planetesimais vão conseguir acumular uma grande quantidade de gases, formando atmosferas extensas sobre os planetesimais que, além de conterem rochas, vão conseguir também agregar gelo. Neste gráfico, vemos então a temperatura como função da distância do Sol e a posição dos planetas e alguns planetas anãos também, com a indicação do que é conhecido como linha de congelamento. Para distâncias maiores do que esse ponto onde temos a linha de congelamento, é possível a agregação de gelo de água. E além dessa posição aqui onde encontra-se Netuno, também gelo de metano. O processo de agregação de matéria dos gigantes também favorece a formação de pequenos discos de acreção em torno do seu centro. Da mesma maneira que o disco em torno do protossol favorece a formação de
protoplanetas, os discos em torno desses protoplanetas maiores dos gasosos, futuros gasosos, vai favorecer a formação de luas. Nem todas as luas serão formadas por esse processo. Algumas luas nos planetas gigantes são resultado da agregação de planetesimais ou ainda por captura de outros corpos que passavam nas redondezas, enquanto nos planetas rochosos o processo de formação das luas será diferente. Um pouco mais para dentro dessa região onde passamos a ter a possibilidade da formação de gelo, os planetesimais rochosos não conseguiram formar um único planeta grande, mas apenas corpos menores. E essa é a região onde encontramos o cinturão de asteroides. Quanto mais além, mais distante formos além do cinturão de asteroides, quanto mais gelo poderia ser integrado. E nós veremos que ao longo do cinturão de asteroides também há essa diferenciação, com os asteroides mais próximos ao Sol contendo apenas rochas e aqueles mais distantes contendo também uma certa quantidade de gelo. Na região além dos protoplanetas gigantes que estavam sendo formados, a densidade obviamente cai bastante. Então, naquela região, apenas planetesimais de gelo conseguiriam se formar, mas em corpos menores. E isso dará origem então ao cinturão de Kuiper. Algumas peculiaridades também devem ter ocorrido no sistema solar. É claro que na formação do disco solar em torno do protossol existia muita matéria, então haverá interação viscosa e de maré entre os planetesimais, os protoplanetas e o disco de acreção. O que se acredita é que Júpiter, na verdade, foi formado em uma órbita mais externa daquela que ele ocupa hoje e por interações viscosas e de maré, então, com esse disco de acreção, ele acabou migrando para uma região um pouco mais interna e ocupando a sua órbita atual. Ao mesmo tempo, Urano e Netuno acabaram migrando para fora da sua região de formação, ficando um pouco mais distante então do Sol. Ao longo desse caminho de alguns planetas virem para a região mais interna, enquanto outros foram para regiões mais externas, eles tiveram também a possibilidade de capturar alguns planetesimais e também defletir outros planetesimais, tanto para a região interna quanto para a região externa do disco. Os planetesimais que foram defletidos para dentro, eles acabaram caindo sobre os planetas e as luas recém-formadas nesta região mais interna, o que é observado com uma grande quantidade de crateras de impacto nestes planetas rochosos. Isso continua em uma escala menor até hoje, mas deve ter sido particularmente intensa em mais ou menos 700 milhões de anos após a formação do Sistema Solar. Isso porque nessa época Júpiter e Saturno passaram por uma ressonância nessa migração de 1 para 2, com um efeito de amplificar essas deflexões. Essa fase ficou conhecida como bombardeamento pesado no sistema solar. Já os planetesimais que foram defletidos para fora acabaram formando a nuvem de Oort, ou então foram expelidos do sistema solar. Ainda nessa migração para fora, Netuno deve ter capturado alguns objetos do cinturão de Kuiper, que são conhecidos como os plutinos atuais. O resultado é o sistema solar que observamos hoje, com o Sol no centro, os planetas rochosos na região bem mais interna, depois os planetas gasosos na região mais externa, o cinturão de Kuiper, a nuvem de Oort e um cinturão de asteroides aqui entre Marte e Júpiter. E nós podemos observar um vídeo que tenta representar todo esse processo de Over formação do hundreds of sistema thousands of solar. years, countless supernovas spread and mingle. And this is what they become. Immense clouds made from ancient hydrogen gas mixed with the remains of long-dead stars. It's a stellar nursery, a place where new stars and new planets are born.
This is the Eagle Nebula, a vast cloud of debris, the remains of an ancient explosion. At its heart, new stars and worlds are being created. These interstellar clouds are immense. Each one of these bright dots is a star, many of them much bigger than our own sun. It was in a place like this that our solar system was born. All the ingredients needed for the creation of everything are in here. It just takes a little time for them to come together. It's a dance that lasts millions of years. It starts when the gas and dust form microscopic clumps, and it ends with new worlds. As the clumps get bigger, they start to stick together too. They form clumps of clumps, always bigger, always heavier, all swirling around each other. And at the center of them all, a vast cloud of gas and dust takes shape. A whirling ball of matter, sucking in everything. It grows bigger and bigger, hotter and hotter, until a new generation of stars is born. And this one is our sun. The remaining gas and dust is blown away, leaving behind the planets. They keep growing. Smaller lumps of rock fall onto them for millions more years. And when it's over, a new world is revealed. Our world. The Earth. Vamos discutir a temperatura desses planetas. Para planetas em equilíbrio, ou seja, que recebem a mesma quantidade de energia que emitem, podemos utilizar a equação de Stefan-Boltzmann para estudar a configuração desse planeta. Se eu suponho que o planeta é um corpo esférico de raio RP, temperatura TP, em uma órbita circular de raio D em torno do Sol, e além disso que a temperatura é uniforme sobre sua superfície, o que é razoável se o planeta gira rapidamente ou se ele tem uma atmosfera circulante, e que a superfície desse planeta reflete uma certa fração da luz incidente, que chamaremos de A, o albedo do planeta, podemos escrever então que a temperatura do planeta será a temperatura do Sol, 1 menos albedo elevado a 1/4, raiz de R dividido 2D. É possível chegar nessa equação considerando que o Sol emite como um corpo negro de temperatura T-Sol. E o interessante é que essa temperatura não depende do tamanho do planeta, depende da sua distância e do seu albedo. Como exemplo, qual seria a temperatura da Terra, sabendo que o valor médio do seu albedo é de 0,3? Ao colocarmos as informações naquela equação, a temperatura média prevista seria de menos 19 graus Celsius, o que obviamente é muito baixa dadas as condições que nós temos aqui no planeta Terra, sendo inclusive menor do que o ponto de congelamento da água. Esse cálculo ele não leva em consideração, por exemplo, o efeito estufa na atmosfera terrestre, que sempre existiu numa quantidade pré-revolução industrial. Agora esse efeito estufa está aumentando de forma descontrolada, causando então um maior aquecimento do planeta. Para um planeta a uma dada temperatura, a atmosfera desse planeta será composta então por diferentes elementos e estes elementos terão então velocidades típicas que vai ser dada pela distribuição de Maxwell-Boltzmann, exemplificada aqui nessa figura. Nós vemos que a distribuição de Maxwell-Boltzmann ela cresce
até um valor de pico e depois decai de forma mais suave do que seu crescimento, dando origem a uma cauda mais extensa para valores de velocidades mais elevadas. A velocidade mais provável, então, é a velocidade do pico, a velocidade média se encontra um pouco mais à frente e a velocidade quadrática média um pouco além da velocidade média. A velocidade quadrática média, ela é importante quando vamos avaliar qual é a energia cinética dos componentes dessa atmosfera. E aqui, então, a relação entre essas três velocidades com a temperatura e com a massa dos elementos. Obviamente, quanto maior a temperatura do planeta, maiores serão os valores para estas velocidades, portanto, maior será a energia cinética média das partículas. Tomando como exemplo aqui a atmosfera terrestre, sabemos que quanto mais subimos na atmosfera, menor será a densidade de partículas. A partir de uma determinada altura, que chamamos de exosfera, a colisão entre as partículas que formam a atmosfera vai ser desprezível e elas vão se movimentar apenas sobre a influência gravitacional. Deste modo, partículas que estejam se movendo para cima com uma velocidade relativamente grande podem escapar da influência gravitacional do planeta e serem perdidas para o espaço externo. Utilizando, portanto, as fórmulas apresentadas anteriormente, é possível fazer uma estimativa de qual a condição para que um dado componente atmosférico seja praticamente eliminado da atmosfera desse planeta, considerando o tempo decorrido desde a origem do sistema solar até agora. E essa condição é que a velocidade quadrática média deve ser maior do que 1/6 da velocidade de escape do planeta. Substituindo aqui os valores, isso significa que eu posso escrever uma temperatura de escape para um dado planeta e um dado componente como função da massa do raio deste planeta e da massa daquele componente em particular. Então, notem que quanto maior a massa do componente, maior a temperatura de escape, ou seja, é mais fácil numa atmosfera que os componentes mais leves, como por exemplo hidrogênio, hélio, sejam perdidos do que os componentes mais pesados, como nitrogênio e oxigênio. A atmosfera terrestre é composta de mais ou menos 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. No entanto, a Lua, que está aqui praticamente à mesma distância do Sol, não tem uma atmosfera. Isso é explicado pela diferença nas temperaturas de escape para esses dois objetos. Então, por exemplo, na Terra, aquele cálculo de qual seria a temperatura de equilíbrio sem atmosfera dava 255 Kelvin. A temperatura da exosfera terrestre é da ordem de 1000 Kelvin. Já o mesmo cálculo para a Lua, considerando o seu albedo, dá 274 Kelvin. Então, a diferença de temperatura não é tão grande assim. No entanto, a diferença em massa e raio é bastante grande. Então, se nós pensarmos, por exemplo, na componente mais abundante da atmosfera terrestre, que é o nitrogênio, a temperatura de escape na Terra é da ordem de 3.900 Kelvin, o que está bastante acima da temperatura da exosfera. Já para a Lua é apenas 180 Kelvin, o que está bastante abaixo da temperatura calculada para equilíbrio. Portanto, a Terra conseguiu manter o seu nitrogênio na atmosfera e a Lua não. Aqui um gráfico que representa quais seriam as condições para o escape de diferentes elementos na Lua e na Terra. Então, o que verificamos é que elementos muito leves na Terra, na atmosfera terrestre, não são encontrados, mas elementos mais pesados podem ser encontrados sim, enquanto na Lua nenhum dos elementos tem condições de constituir uma atmosfera no satélite. Para finalizar, uma imagem em escala, um desenho em escala da distribuição dos planetas no sistema solar. Os planetas rochosos, eles estão muito internos, bastante próximos ao Sol em relação aos planetas gasosos. A diferença de escala aqui é bastante perceptível. E aqui, qual seria o tamanho angular, a abertura angular com o qual
o Sol seria visto na superfície desses planetas. Então, em Mercúrio, que está muito próximo ao Sol, ele ocuparia aí quase 1,5 graus de abertura angular. Na Terra, nós sabemos que é meio grau de abertura, e conforme vamos para os planetas ainda mais distantes, a abertura angular passa a ser muito pequenininha.